E o Evangelho de João deixa de falar de Pedro, de Simão Pedro, até à morte de Jesus. Até à morte crucificada de Jesus. E depois da morte crucificada de Jesus, no capítulo 20 deste Evangelho, começa por dizer assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã. Isto é uma narrativa teológica, porque o cadáver de Jesus nunca foi para túmulo nenhum, foi para a vala comum. Agora, teologicamente, pode-se compor um relato que fala de túmulos, porque tem a sua significação própria. Tem uma mensagem, contém uma mensagem. Boa notícia, que com estas linguagens, com estas palavras, com recurso a estas palavras, a estes elementos todos, se consegue anunciar. E então diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, cá está uma mulher. Não diz Pedro. Simão Pedro diz dele, ardeu. Nem nenhum dos 12 foi. Foram todos. Foi tudo. De bandada geral. Desilusão total. Abandono total. Ele não correspondeu ao que eles esperavam. Ao que o Pedro sempre disse, teimosamente, que ele tinha de ser. E então é Maria Madalena. São as mulheres que vão salvar a situação. E Maria Madalena é, assim, a primeira e a última. É a coordenadora, é a servidora. É, digamos, na linguagem de hoje, a presbítera. Aquela que consegue fazer a comunhão na diferença, na variedade das sensibilidades. Maria Madalena vai ao túmulo logo de manhã, ainda escuro. Escuro também na cabecinha dela, também na mente dela. Quer dizer, ainda não há luz, ainda não entenderam o que é que aconteceu com Jesus. Ainda está, mesmo as mulheres estão perturbadíssimas. É escuro na sua mente, não apenas do ponto de vista meteorológico. E é sobretudo teológico, este escuro é sobretudo do sentido teológico. E vê retirada a pedra que o tapava. Por isso é que se falou em túmulo. Queriam dar este pormenor. Quer dizer, a pedra está retirada, quer dizer que não há túmulo. Nunca houve. É uma forma delicada de dizer que nunca houve túmulo. Porque a Jesus nunca ninguém consegue pôr no túmulo. Ao plenamente humano, alguma vez alguém o sepulta? O plenamente humano é aquele que vive para sempre. De explosão em explosão, é o que vive sempre. O plenamente humano é o plenamente habitado por Deus vivo. Deus viva. Deus vida, fonte de vida, plenitude de ser, Deus criador de vida. Como é que pode estar num túmulo? Claro, é uma forma teológica de dizer. Lá não está. Jesus nunca estará lá. O plenamente humano nunca estará nesses sítios. E então, nem diz que entrou. Para ela não tinha pedra, pronto, já estava isto. Mas como é que ela ainda era escuro, também na cabeça dela, na mente dela, ainda não tinha entendido plenamente Jesus. Não traiu como os outros, como aos 12, mas também ainda estava assim confusa. E vai ser preciso trabalhá-la. A ela, para ela depois trabalhar todos os demais. As outras e os outros. Também os 12. Já não serão mais 12.
sobretudo trabalhar o Simão Pedro, porque se mudasse o chefe, os outros também mudavam. E então ela foi a correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo que Jesus amava. Sempre pensamos num discípulo em concreto e às vezes atrevemos a dizer que é o próprio autor do Evangelho que dá nome ao Evangelho, que seria João. Mas não é. O discípulo que Jesus amava é a comunidade joânica. São as comunidades joânicas que escrevem este Evangelho. As comunidades, elas têm uma sensibilidade especial que as outras não têm. Por isso elas insistem tanto no Espírito Santo. Elas põem de rastros o poder de Pedro, a aspiração do poder de Pedro. O modelo de Pedro fica de rastros, absolutamente. É incompatível com o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. O seu projeto de poder é incompatível com o projeto político de Jesus. Projeto político maiúsculo. E, portanto, elas autocompreendem-se como, no seu todo, como comunidades joânicas, autocompreendem-se como o discípulo que Jesus ama. Aquelas que melhor entendem Jesus na sua plenitude humana e integral. E é esse papel que estão a tentar viver, a procurar viver, após a morte de Jesus. O que seria de nós sem estas comunidades joânicas? Este discípulo coletivo que Jesus ama. Que também a entenderam, que entendem bem Jesus. Nunca tínhamos chegado mais a Jesus sem esta comunidade. Assim como as de Marcos, que estão antes destas. E a quem estas devem muito. E então dá-lhes o recado, como é que ela interpretou. Está o túmulo já sem pedra, aquilo era túmulos escavados na pedra, na rocha, a pedra à frente, já não tem ali nada. Ela deduziu, nem foi lá espreitar nem nada, porque isto é uma narrativa teológica. Se fosse uma narrativa jornalística, ela ia mesmo lá espreitar. Então as mulheres costumam ser tão curiosas, não ia logo lá espreitar. Mas fez logo uma interpretação própria de que ainda era escuro na sua consciência. Ainda era noite na sua consciência. Ainda não estava a sua consciência iluminada para entender até ao fundo o que tinha acontecido com Jesus. Que Jesus é quem tem razão. Pela via que vive, que abre, que protagoniza e que ficou aberta para sempre graças a Ele. E diz, na interpretação dela própria, de quem está em treva na consciência, teologicamente em treva, diz: o Senhor foi levado do túmulo e não sabemos onde o puseram. Olha que interpretação mais infantil, pueril. Ainda de quem achava que Jesus era também chefe. Ela ainda andava também um bocado influenciada lá pelo Pedro. Chama-lhe na mesma ao Senhor. Manda o chefe. Olha, o chefe foi levado do túmulo. Quer dizer, primeiro confunde Jesus com um cadáver, o que é um disparate de todo tamanho. E fala, deveria procurar Jesus ao túmulo. Então Jesus pode estar alguma vez no túmulo. Um ser humano pleno, integral, no túmulo. E não sabemos onde puseram. Quer dizer, está a reduzir Jesus a uma coisa. Como nós fazemos praticamente também, mesmo até aos nossos amigos e familiares, reduzimos logo a uma coisa depois da morte. Já perceberam?